pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Matemática é Tudo. Hoje daremos continuidade à sequência de aula de círculo trigonométrico, beleza? Hoje vamos fazer alguns exercícios sobre o círculo trigonométrico, o estudo do seno, né? Quando o círculo trigonométrico for seno, certo? Beleza? Então vamos lá. Aí eu tenho aí essa expressãozinha aí, calcule os valores das expressões. Letra A, seno de π sobre 3 mais seno de 2π sobre seno de π sobre 4, certo? Aí temos a B e a gente vai desenvolvendo, beleza? Pessoal, para vocês responderem essas expressões, certo? Você precisa ter acompanhado as aulas anteriores sobre o círculo trigonométrico, as questões de assimetria, certo? E também você deve conhecer bastante sobre racionalização de denominadores, beleza? Se por acaso você ainda não viu essas aulas, por acaso caiu nessa quarta aula assim, eu aconselho que volte na aula 1, 2, 3 e, se possível, também procure por racionalização de denominadores na nossa playlist, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, temos aqui, pega um rascunhozinho aqui, beleza? Eu tenho aqui seno de π sobre 3. Pessoal, π sobre 3 é o mesmo que 60 graus, não é assim? Se eu transformar π em graus, eu vou perceber que π sobre 3 é 60 graus. Então, na tabela do seno, dos ângulos notáveis, 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, vamos deixar essa informaçãozinha aqui, depois a gente pega toda, beleza? Vamos para a segunda, seno de 2π. Pessoal, 2π é quando a volta quando dá uma volta inteira, né? Assim, então quando dá uma volta, ela zera. No caso, 2π é igual a 360 graus, que é igual a zero, certo? Você transforma, é só você fazer a continha lá, transformar 2π em graus, aí você vai observar que 360, então 360 equivale na tabela do seno, né? Isso para o seno equivale a zero, beleza? Aí por fim aqui a gente temos seno de π sobre 4. π sobre 4 é o mesmo que 45 graus. Se você pegar lá, fazer a continha, você vai observar que π sobre 4 é igual a 45 graus. 45 graus. E 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Vou desenvolver essa questãozinha aqui, certo? E equacionar essa expressãozinha. Então aqui, seno de π sobre 3. Já descobri que é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Mais seno de 2π. Seno de 2π é igual a zero, mais zero dividido por seno de π sobre 4, que a gente fez a continha e descobriu que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Vamos responder, trazer aqui para baixo essas informações e equacionar. Tranquilo, pessoal? Vou colocar aqui um riscão aqui. Vamos lá. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 2 mais 0 dá raiz de 3 sobre 2, certo? E aqui embaixo eu tenho raiz de 2 sobre 2. Perceba que aqui eu caí em uma divisão de fração, né? O que é que diz a divisão de fração? Mantenho as duas, mantenho a primeira, né? Mantenho a primeira fração, inverto as de baixo, os denominadores. Então, o 2 vai para cima e o raiz de 2 vem para baixo. Fazer essa continha aqui, ó, essa multiplicação por essa. Então, 2 vezes raiz de 3, 2 vezes raiz de 3. Tranquilo? E aqui embaixo, 2 vezes raiz de 2, 2 vezes raiz de 2. Pessoal, a gente viu também uma aula
sobre racionalização de denominadores, que essa continha aqui não pode terminar aqui, porque nunca no denominador pode ficar um número irracional, né? 2 vezes raiz de 2. Então a gente tem que fazer a racionalização. O que é que eu faço? Escrevo aqui 2 raiz de 3, certo? Sobre 2 raiz de 2. E aqui eu vou fazer o conjugado. Vou pegar a raiz de 2, colocar aqui, e raiz de 2 colocar aqui. Tranquilo? Tem uma aulinha aí na nossa playlist sobre isso aqui. Tranquilo? Você, qualquer dúvida, volta lá. Então vamos fazer a multiplicação. Então 2 vezes isso aqui dá 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Então se eu multiplicar aqui, vai ficar 2 vezes raiz de 6, certo? 2 vezes, aí esse vezes esse, 6. Tranquilo? Então tá aqui embaixo já. Colocando mais para cima aqui, tá bom? Vou fazer isso aqui agora. 2 vezes isso daqui. 2 vezes, agora esse vezes esse. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Beleza? Só para finalizar aqui. Raiz de 6 dividido por 2 vezes 2, 4. Eu tenho como simplificar essa continha aqui, né? Assim. Aqui eu posso dividir esse por 2 e esse por 2. Aqui vai ficar raiz de 6 e esse por 2 dá 2. Então a respostinha da letra A, certo? A resposta da letra A é raiz de 6 sobre 2. Tranquilo, pessoal? Veja aí o passo a passo que você vai ficar a par de tudo isso aí. Tranquilo? Show de bola, né? Vamos para a letra B e fazer o mesmo. Pegar um rascunhozinho aqui e vamos lá. Na letra B nós temos raiz de seno, né? Seno de 3π sobre 2 menos seno de 2π sobre 3. Vamos ver essas informações. Quem é raiz? Só quer dizer raiz. Quem é 3π sobre 2? Se eu voltar mais um pouco na questão da simetria, vou observar que 3π sobre 2 ele vem de π sobre 2, é simétrico a π sobre 2, certo? Então, quem é π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus. 90 graus. Se ele é simétrico, então ele está do outro lado. Então, ele vai ser... fazer um desenhozinho aqui, certo? Ele vai estar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó? Aqui é 90, então ele está aqui embaixo. Então, aqui embaixo, o seno vale menos 1. Então, esse cara aqui, que é 270 graus, certo? Transformei esse cara em π, certo? Transformei, aliás, π em graus, descobri que ele vale menos 1. Tranquilo? Vamos para o segundo aqui. Diz que é 2π sobre 3. Vamos ver, 2π é simétrico a quem? 2π é o dobro, né? 2 vezes. Então, já sei que 2π equivale, é simétrico a 120, que é 120 graus, é simétrico a 60, né? Então, 2π sobre 3 equivale a 120 graus, que é simétrico a 60, por isso que eu descobri que é o dobro, né? Sobre 3, 60, 120. Então, esse cara aqui, ele equivale a raiz de 3 sobre 2, né? 60, porque primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo, tá bom? Vamos lá. Tem mais alguma informação aqui em cima? Não, tem outra embaixo aqui. Então, vezes 3 seno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus, não é isso? Se eu fazer a transformação radiana em π, eu vou descobrir que isso aqui equivale a 30 graus, que eu sei que 30 graus, na tabelinha dos ângulos notáveis, 30 graus é igual a 1 sobre 2, isso para o seno.
Tranquilo? Então já tenho todas as informações aqui, vou montar, tá bom? Então 3π sobre 2 é igual a menos 1. Menos 1, menos da equaçãozinha aqui, certo? Seno de 2π sobre 3. Já descobri que 2π sobre 3 equivale a raiz de 3 sobre 2. Pronto, vou para baixo agora. Tudo isso sobre 3. Vou colocar mais para cima assim para ficar mais claro. Tudo isso sobre 3 que multiplica seno de π sobre 6. A gente já viu que π sobre 3 nos ângulos notáveis é 30 graus. 30 graus na tabela do seno é 1 sobre 2. Certo? Então, desenvolvendo essa coisa aqui em cima, certo? Desenvolvendo isso aqui, tirar o mínimo aqui, isso aqui vai ser igual a menos 2, certo? Menos raiz de 3, tudo isso sobre 2, certo? Pessoal, fiz direto, mas vocês sabem, né? Tirar o mínimo é 2, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. E aqui, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, dá isso aqui. Tranquilo? 3 vezes 1, 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2. Pronto. Perceba aí também que eu caí em uma divisão, né, de fração. Então, o que é que diz a divisão de fração? Eu vou escrever a primeira, menos 2 menos raiz de 3, certo? Divididos sobre 2. Vou inverter o 2, colocar para cima, certo? E embaixo colocar o 3. Assim? Pronto. Fazer a continha agora. Esse vezes isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4, menos 4, né? Menos e menos fica mais. Aliás, menos e mais fica menos. 2 vezes 2, 4, sinal de negativo, menos 4. Mais e menos fica menos. 2 vezes aqui, isso daqui. Certo? Já fiz o de cima, agora eu vou fazer o de baixo agora. Esse vezes esse aqui dá 6. Pronto. Vamos só alinhar aqui. Posso simplificar esse cara por 2, porque esse eu posso por 2, né? E esse também. Então, por 2, isso aqui vai ficar menos 2, certo? 2 dividido por 2 dá 1. Não preciso colocar 1 aqui. Raiz de 3. Tudo isso sobre dividir esse 6 por 2, não foi? Então, 3 aqui. Então, a nossa resposta para a letra B é isso daqui. B, a questãozinha B, equivale a menos 2 menos raiz de 3 sobre 3. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Você que está acompanhando nossas aulas, eu acho que vai se sair bem. E por fim, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos à questão da letra C. O que é que diz a letra C? Na letra C nós temos 4π, seno de 4π sobre 3 menos seno de 11π sobre 6 mais seno de π dividido por 2 vezes o seno de π sobre 2. Vamos lá, vamos para as informações, né? Aqui embaixo eu já sei que esse cara aqui, ele é simétrico a π sobre 3, né? Lembra que somei esse com esse dá 4, tá aqui. Opa, tranquilo. Então, esse cara aqui, ele é 60 graus, certo? Só que esse cara aqui tá no terceiro quadrante. Então, esse cara aqui, ele é 60 graus, simétrico a 60 graus, mas ele tá no terceiro quadrante, certo? Se ele tá no terceiro quadrante, ele é um valor negativo. Então, ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2, certo? Verifique isso aí, tá, pessoal? Ó, aqui vou ver a simetria, certo? Vou ver que ele está no terceiro quadrante, né? Se ele está no terceiro quadrante, certo? Você faz o quadrante, vê que no primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo, certo? Agora vamos para 11 sobre 6. Vocês lembram que 11 sobre 6 é simétrico a 5, para dar 11 tem que dar 5 com 6, né? Então é simétrico a 5 sobre 6. Então 5 sobre 6 também está no terceiro quadrante.
que também está no primeiro quadrante. Tranquilo? 11π sobre 6 ele está simétrico a 5π sobre 6. Então 11π sobre 6 ele está no quarto quadrante, certo? Ele está no quarto quadrante. Eu sei que ele é 30 graus, né? No caso ele falta 30, então ele está negativo. 30 é igual a menos 1 sobre 2, porque está no terceiro quadrante, não é assim? 30 graus, vou colocar aqui 30 graus, tá? 30 graus na tabela do seno é 1 sobre 2. 1 sobre 2 no quarto quadrante ele está negativo, beleza? Já tenho essas duas informações. Vamos para o seno de π. Π, pessoal, é 180 graus. Então π para o seno é zero, né? Então π é igual a 180, que também é igual a zero. Tranquilo? Tenho essas três informações e por fim vamos para a última aqui de baixo aqui. Eu tenho 2 que multiplica seno de 2π. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90, não é assim? Então seno de π sobre 2 é 90. 90 graus é igual a 1, certo? Vamos montar a continha agora, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a primeira informação já tenho aqui, né? Que é menos raiz de 3 sobre 2 daqui, menos esse cara aqui, ó, certo? Vai ser menos 1 sobre 2 também, tranquilo? Mais seno de π, que eu descobri que seno de π é 0 grau. Isso tudo dividido, vou trazer para cima aqui, isso tudo dividido por 2 vezes o seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 1, não é assim? Então, tem todas as informações aqui, só fazer a continha, né? Então aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2, menos e menos aqui vai ficar mais aqui no meio, 1 sobre 2, mais 0, não vou colocar, tá bom? E aqui embaixo sobre 2. Então aqui, essa continha aqui vai ser igual a raiz menos raiz de 3 mais 1, certo? Trouxe pra cá, tá, galera? Isso tudo dividido por, o mínimo é 2, 2 dividido por esse 2 aqui, que imaginariamente temos um aqui embaixo, né? Assim? Então, uma fração, uma divisão de fração. Inverter, se colocar isso para cima, né? Então, uma vez isso daqui dá aquilo ali de cima, raiz de 3, menos raiz de 3 mais 1. E esse por esse aqui. Então, 2 vezes 2, 4. Certo, pessoal? Só alinhando aqui, na maioria das vezes vai acontecer assim, ó. Pode ser que apareça assim, que dá no mesmo que isso aqui. 1 positivo, né? Assim, 1 positivo, raiz de 3, só que aqui é negativo, ela tá negativa, tá certo? Raiz de 3 sobre 4. Recapitulando, pessoal, o 1 é positivo, certo? E a raiz de 3 é negativo. Então a resposta é 1 menos a raiz de 3 sobre 4. Na letra C, essa equaçãozinha aí é 1, certo? Menos raiz de 3 sobre 4. Certo, pessoal? Beleza? E assim finalizamos a nossa quarta aula, certo? Na nossa quinta aula sobre o círculo trigonométrico, vamos estudar os cossenos, certo? Os quadrantes, né? E sobre os cossenos. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. As simetrias do círculo trigonométrico para o cosseno. E a gente finaliza a aula de hoje assim, beleza? Valeu, pessoal!